Saudações, galera do Drive Dreams! Hoje a gente está começando mais um especial e esse particularmente vai falar um pouco das minhas origens de entusiasta, automobilista, antigo mobilista, seja lá como você queira definir, né, Diego? É isso aí, hoje a gente vai falar sobre um clássico nacional, né? Ele não é o Fusca, né, como muitos podem achar, mas... Quando a gente fala em clássico, a galera fala é Fusca, mas não é Fusca. Né? Exatamente, mas hoje a gente vai falar do Chevette, né? O primeiro carro mundial da Chevrolet. O Chevette foi desenvolvido por brasileiros, alemães, americanos, ingleses, australianos e até japoneses. Tinha como premissa atender a diversos mercados, mas manter as suas características básicas, viabilizando o projeto globalmente. Ao contrário do que acontece nos dias atuais, o pequeno grande Chevrolet foi lançado primeiro no Brasil em 1973, 3 meses antes da Alemanha, mas com uma grande diferença: o seu nome. O Brasil estava submerso na ditadura e não caía bem um carro com o nome de militar, então nascia o Chevette, que logo foi considerado o anti-Fusca e no ano seguinte ao seu lançamento batia a marca das 100 mil unidades vendidas. Já em 1975, o popular da Chevrolet foi avaliado pelo bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, que destacou a estabilidade e o equilíbrio do conjunto, coincidindo com o que Rubens Barrichello disse sobre o Chevette nos dias atuais. Já que estamos nos tempos atuais, vamos falar do meu primeiro sonho automotivo. Lá em 2007, foi quando meu pai comprou esse carro. Eu passei em engenharia mecânica e meu pai comprou esse carro como uma recompensa. Mas ele não estava assim como você está vendo, então foi uma restauração completa que a gente fez. Você fez o carro do zero e assim, você mandou para um centro para restaurar. Como é que aconteceu? Você mesmo fez? Sabe aquele negócio Nutella e raiz? Eu acho que eu tô mais pro lado do raiz. Então você meteu a mão na massa. Eu não sozinho, né? Porque lógico que a grande parte foi feita, faça no estilo, faça você mesmo, mas tive uma ajuda tive muita ajuda mesmo. E isso é o legal da restauração. Quando você começa uma brincadeira dessa, vem muita gente, você faz muitos amigos por conta dessa ação. Seja amigo na sua cidade, até no mundo virtual. Você acaba falando com outras pessoas em fóruns, em sites, né? Quando começou, na época era Orkut. Não era então faz um tempinho, hein? Foi em 2007 quando começou essa restauração. Meu pai comprou o carro, eu fui pegar na Polícia Rodoviária Federal e naquele dia, quando eu fui buscar o carro tinha barato, o carro tinha rato, o carro tava num estado bem... de lataria, era bom, mas o resto, meu amigo, se eu soubesse, se tivesse algum amigo naquela época que me passasse um aconselhamento mais aprofundado sobre o que é restauração, o que é uma restauração mesmo, talvez eu não teria entrado nesse. Mas a vontade, quando vi o carro, minha namorada se apaixonou. É a primeira vez, né? Então aí você acaba caindo. E um amigo meu, de fato, me ajudou muito, que foi o Henrique. Ele me ajudou muito a ter essa decisão e a comprar o carro e partir para a restauração. Sim. Eu lembro até hoje que quando eu fui partir para a restauração, para a gente entrar nessa parte da restauração, eu estava indo para a universidade com o carro e o carro, entrando na principal, quebrou a barra de coluna, a coluna de direção. Então, começou o problema. Nesse momento eu falei, vamos parar, porque a questão não é só brincadeira, tem a segurança, e vamos começar a fazer o carro. E aí foi. Sim, caros amigos, certamente somos loucos. Acreditamos em projetos que não existem explicações lógicas. Lá estava eu diante do desafio chamado restauração. O primeiro passo foi iniciar o desmonte, localizar os ferrugens, trocar as peças ruins e fazer a funilaria. A segunda etapa foi lixar o carro por dentro e por baixo, tratar com anti-ferrugem, proteger com wash primer, aplicar primer e emborrachado. Em seguida foi dado um jato de areia no restante da carroceria, aplicado wash primer e primer, massa somente se necessário. A terceira etapa foi o controle de lixa em toda a carroceria, aplicação da tinta na parte interna e inferior, para somente depois realizar a pintura do cofre e exterior. Enquanto o carro ia ficando pronto, as peças da mecânica, suspensão e elétrica recebiam seus devidos tratos, para somente na quarta etapa se encontrarem e começarem a dar forma ao projeto. Nessa brincadeira já haviam se passado mais de 5 anos e a ansiedade era grande. Ao mesmo tempo que os detalhes eram ajustados, aconteciam as primeiras voltas e alguns poucos momentos especiais na cor marrom Monterrey foram registrados. Isso porque o destino, esse me reservava uma grande lição de vida.
Cara, então quer dizer que foi por isso que mudou a cor do carro? Teve um acidente aí na história, como é que aconteceu? Conta pra gente. Foi por conta disso, foi eu acho que um dos piores momentos da minha vida, esse acidente, porque eu estava indo de fato para o primeiro encontro oficial. Ia ter um encontro de carros antigos em João Pessoa, e eu estava indo para esse encontro, e tinha até dentro colocado cavalete, porque a intenção era colocar o carro de lado para mostrar o trabalho que tinha feito embaixo. Sim, na parte de baixo. E eu estava andando tranquilo, acho que estava nos 80, 100 por hora, graças a Deus eu estava devagar, e o capô abriu. Quando o capô abriu, eu peguei e freiei o carro, até fico um pouco tremo, só em trazer a lembrança, é meio chato. E eu freiei o carro, né, muito rápido, e tinha um outro carro atrás de mim nessa mesma ocasião. E quando eu freiei, o Chevette ele dá aquela tradicional a traseira lado, fica né, leve e ele joga um pouquinho. Né? Isso, aí quando eu dei a traseirada, o outro carro veio atrás e deu um encostãozinho. Nesse encostãozinho, o carro avançou um pouco o meu fio. No que avançou um pouco o meu fio, bateu num poste. Foi em direção ao poste, ele resbalou, ele raspou no poste. E essa raspada eu acho que salvou a minha vida, porque eu não estava com cinto de segurança, eu estava com um cavalete dentro do carro, só havia um banco dentro do carro, então voou tudo dentro do carro. E nessa brincadeira foi toda a restauração. A dianteira dele, eu tive que perdeu tudo. A traseira foi afetada também, mas graças a Deus a estrutura do carro foi preservada. Isso foi preservado. Só que aí eu fiquei profundamente chateado com o carro e passei por uma longa reflexão sobre o carro. Nisso entrou meu pai, que desde o início deu um apoio enorme. Meu pai, minha família e meus amigos me apoiaram, mas a intenção inicial do Chevette após o acidente era levar para uma sucata. Só que como eu sabia que meus amigos eles são meio deram força, né? Deram força. Puxar essa emoção. Puxa, desculpa o palavrão, mas puxar essa lembrança não é fácil. E a intenção era levar o carro pro ferro velho, certo? E cortar o carro inteiro. Porque eu sabia que meus amigos iam pegar esse carro, iam restaurar e me devolver. Só que se eu levasse, eu fiquei com tanta raiva de mim mesmo, porque o carro ele era, eu acho que eu passei 5 anos da vida, tanto financeiramente, tudo só focado no carro. E esse conselho eu passo para todo mundo que vá para a restauração. Você nunca colocar o carro na frente. Você tem que ter na cabeça que o carro é para você usar. Se você servir isso, esse acidente mudou muita coisa. Eu já tinha uma filosofia, e nessa brincadeira, no meio da restauração, um dia lá na fábrica que a gente restaurava, o Wagner chegou para mim e fez: quando é que esse carro vai ficar pronto? Ele não anda? E eu respondi, essa frase foi lá para 2008, eu respondi: carro parado não faz história. Foi aí que nasceu a frase. É bem famosa. Graças aqui. a Deus a frase se propagou, mas não por culpa minha. A frase se propagou por conta dos Templários do Asfalto, que pegou essa frase e tornou ela como filosofia de vida. Eles hoje participam de rally com carros antigos, vale salientar. Viajam o Brasil inteiro, trazem carro de Brasília, o próprio Tempra-Turbo, tem muita história. Ele é uma parte dessa filosofia. Então houve toda essa modificação na minha vida por conta do Chevette. Só que, para a gente avançar, meus amigos, eu queria ter o carro pronto no meu casamento. Queria porque queria. Então eu levei o carro batido. Depois que passou, meus amigos apoiaram. Levei o carro batido para a oficina e falei: eu quero o carro pronto. Mas eu não tinha dinheiro. Então eu cheguei na oficina, dei uma entrada e estava pagando o casamento. Duas coisas ao mesmo tempo, eu não tinha condição. E o serviço ficou a ritmo lento e não estava andando. Meus amigos, eu abandonei o carro lá, porque eu vi que o carro não ia ficar pronto. Meus amigos foram nessa oficina, quitaram o serviço, deram de presente a restauração do carro. E quando chegou no casamento, o carro estava lá, do jeito que eu sempre sonhei. E saí com o carro e ele continuava sendo marrom aí ainda. Ele saiu e... Eles deixaram do jeito que você estava. Fizeram uma brincadeira comigo com a vaquinha. Eu saindo da igreja, eles me dando uns cartãozinhos de vaquinha. Eu sem entender que vaquinha era aquela. Quando eu saí da igreja que vejo o carro estava lá, o espetáculo, enfim. Saí do jeito que eu queria, sonhei. E só que quando eu chegava em casa e olhava aquele carro marrom, me lembrava o acidente, não só o acidente, vamos dizer, que dá o trauma, mas... E toda a história da restauração. Que é sofrida. Restaurar um carro no modo faça você mesmo é prazeroso, mas é sofrido, porque você acorda de cedo, pega seus horários livres e vai dando aquele gás. Então daí que veio, eu vou mudar a cor do carro. E fui
enfim, mudar a cor desse carro. A princípio, eu ia pintar de vermelho para mudar, só que aí eu fiz, já que eu vou mudar, eu já tinha abandonado o projeto Placa Preta, que era a ideia inicial, já que eu vou mudar, eu vou fazer um GP e vou fazer o carro do jeito que eu quero agora. Curtir do jeito que você Tanto que, na primeira fase, tudo eu registrava, fotos. Na segunda fase, registrei algumas, mas eu queria o carro, eu queria usar o carro, me divertir com meus amigos e era isso que eu queria fazer com o Chevette. Finalmente chegou a hora de fazer história. De Chevette SL marrom Monterrey para Chevette GP 2 vermelho Alamo. Tudo como manda o figurino. Rodas, milhas, sobrearos, contagiro, vacômetro no painel derivado do Chevette Gama e aquele toque final. O motor teve a cilindrada aumentada para 1.6 e recebeu uma dupla de Delotos, ou melhor, Weber 40. Afinal, isso é um clássico. Tem que jorrar gasolina pelo escapamento e andar. Por falar nisso, temos que dar uma hot lap com o GP2. Mas, meu caro amigo, não pense que estarei sozinho nessa. Across the ocean, they had shackles on their leg. 10 minutes late. Across the ocean, they had shackles on their leg.